Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. O assunto dessa aula é Fisiologia Comparada. E na aula 1, nós vamos comparar a fisiologia dos seguintes invertebrados: poríferos, quinidários e plateumintos. 1. Poríferos ou esponjas. São animais simples que não possuem órgãos nem sistemas. Nós falamos aqui em digestão intracelular, que é aquela que acontece apenas dentro de uma célula, chamada de coanócito. Nos coanócitos ocorre digestão intracelular. O fluxo de água nesses animais é curioso porque ele ocorre apenas em uma única direção. Ele é unidirecional. A água passa pelo poro, entra na cavidade interna do animal, que é chamada de átrio ou espongiocele. No átrio ou espongiocele ocorre a digestão das partículas que entraram junto com a água. A água sai do corpo do animal, passando por uma abertura chamada de ósculo. O ósculo é como se fosse a boca do animal. É a abertura por onde sai água e resíduos. Esse é o fluxo unidirecional de água, ok? A reprodução é assexuada por brotamento, que consiste na formação de um indivíduo geneticamente igual, que surge lateralmente. A regeneração também é possível, visto que são animais de organização bastante simples. Possuem células capazes de gerar um indivíduo, de regenerar partes perdidas do corpo. A reprodução sexuada também ocorre. A reprodução sexuada, como qualquer outra, é caracterizada pela fecundação, que consiste no encontro dos gametas. Colônia de esponjas é o que você está vendo aí. São animais que podem surgir e se desenvolver fisicamente ligados um ao outro. Aqui, para mostrar para vocês o fluxo de água. A água entra pelos poros, atinge o átrio do animal e sai pelo ósculo. Fluxo unidirecional de água. O brotamento característico, a ocorrência então de um indivíduo, que é o broto. Ele é geneticamente igual ao indivíduo original. Ele pode permanecer aderido fisicamente ou se desprender do indivíduo que lhe deu origem, como está apresentado aí na figura. A regeneração, de maneira esquemática, uma esponja toda partida consegue gerar novos indivíduos por conta da sua grande simplicidade. É um animal muito simples em termos de estrutura tecidual orgânica, ok? A fecundação, ela ocorre em geral dentro do indivíduo. Então por isso que aparece lá a fecundação interna. Espermatozoides, olha lá, e óvulo, eles se encontram dentro do corpo do indivíduo. Esse tipo de processo leva à formação de uma larva. Antes do adulto vem uma larva. Então a gente diz que a reprodução ela é caracterizada por um desenvolvimento indireto. Indireto porque antes do adulto surge uma larva. Ok? Quinidários ou coelenterados. A digestão já é extracelular porque desses animais surge a cavidade gastrovascular. Esse animal, porém, não tem um tubo digestório com boca e ânus. Ele é chamado então de enterozoário incompleto porque apresenta apenas uma abertura, que pode, entre aspas, ser chamada de boca. Então está aí, enterozoário incompleto. O sistema nervoso também surge, só que ele é bastante rudimentar, caracterizado por células sensoriais dispersas, por isso difuso. Ele é também chamado de rede nervosa difusa. Eles não têm, em relação aos outros sistemas, não têm. Os demais sistemas não possuem, ok? As trocas gasosas acontecem por difusão simples. O oxigênio entra, o gás carbônico sai, por um processo caracterizado pela diferença de concentração. A reprodução assexuada por brotamento também ocorre nesses animais. A regeneração também ocorre nesses animais, porque eles ainda são simples. A reprodução sexuada característica da fecundação, que consiste no encontro dos gametas, também ocorre, e um tipo de processo sexuado que envolve a troca entre indivíduos, entre gerações,
que é chamada de metagênese. Apenas algumas espécies vão realizar a metagênese, que eu vou te mostrar logo na sequência. Ok? Então tá aí, metagênese ou alternância de gerações. Aqui a gente vê então as duas formas que a gente encontra nesses animais, a forma de pólipo, que é a forma fixa ou céssio. Um coral é um pólipo, por exemplo. A forma nadante, que é a medusa, forma livre nadante. Uma água-viva é uma medusa, um tipo de selenterado que nada, que é livre nadante. No desenho a gente tem também a cavidade gastrovascular. Veja que ela é bastante ampla. A rede nervosa difusa, daí são células que você vê na forma de risquinhos lá no desenho, né? Uma rede nervosa difusa. Essa rede nervosa, ela serve para disparar os quinidoblastos ou quinidócitos, que são células de defesa e de captura de alimento. Tá? A gente tem aqui o brotamento numa hidra, que é um tipo de selenterado. Então a gente vê ali no detalhe o broto, indivíduo geneticamente igual, que surgiu na lateral do indivíduo original, que lhe deu origem. Aqui a gente tem a metagênese. A metagênese está ocorrendo na Obelia sp, como você está vendo. A Obelia é um pólipo, especificamente uma colônia de pólipos. Então, a Obelia assexuadamente gera medusas. Olha lá as medusas aparecendo. Então, as medusas que surgiram ali surgiram de forma assexuada. Ok? As medusas vão produzir gametas. Olha lá, as medusas então produzem gametas, espermatozoide e óvulo, que fecundam-se. Esse processo é a reprodução sexuada. Então, as medusas fazem reprodução sexuada. O zigoto se desenvolve numa larva, que por sua vez vai dar origem a uma nova obelia. Então, olha lá. Essa é a metagênese. A gente tem um pólipo, que é a obelia, dando origem a medusas. E essas medusas, por sua vez, regeneram ou refazem simplesmente a obelia, o pólipo original. 3. Platelmintos. Aqui aumenta um pouquinho a complexidade e o desenvolvimento fisiológico. A digestão extracelular, ela continua muito parecida. Esse animal tem cavidade gastrovascular. Ele ainda é um enterozoário incompleto. Não se esqueça, platelminto ainda é enterozoário incompleto. Não tem ânus, só tem uma abertura. Ok? Então tá aí. O sistema nervoso complexo fica mais complexo, certo? Ele é do tipo ganglionar ventral. O gânglio é um conjunto de células nervosas aglomeradas, tornando mais efetiva a função neural. A excreção ocorre por células flama, que estão ligadas a ductos excretores chamados de protonefrídeos. Célula flama é célula de platelminto, ela já foi bastante explorada em vestibular. Está ausente o sistema esquelético, ainda não surgiu um esqueleto, né? O sistema circulatório também não surgiu ainda um sistema circulatório. E não tem ainda nenhum sistema respiratório, ainda não surgiu o sistema respiratório. A reprodução assexuada, curiosa por laceração, é uma fissão transversal, o animal consegue se dividir em dois. A reprodução por fecundação também ocorre uma planária. Por exemplo, vai trocar gametas ao mesmo tempo. Então a gente chama esse processo de fecundação cruzada. Eles cruzam ou trocam gametas simultaneamente. O platelminto está aí, um animal 100 anos, né? Ele não tem a outra extremidade do tubo digestório, porque ele não tem tubo digestório. A curiosidade é a faringe, que é protátil, ou seja, a faringe sai para fora do corpo. É uma garganta para fora do corpo, isso é muito curioso. Né? O intestino é ramificado, bastante ramificado também. Então aqui a gente está vendo no detalhe o sistema excretor desse animal. Eu quero te mostrar, está sendo evidenciado aí a célula flama, olha lá. É uma célula cônica, razoavelmente, que apresenta cílios, responsáveis pela excreção, retirada de excretas que estão nos tecidos ao redor. Está aí a célula flama. O sistema nervoso ganglionar ventral está na barriga, né, desse animal. O gânglio nervoso está aí, né, um aglomerado de células sensoriais. Deles partem cordões nervosos que vão então percorrer todo o corpo do animal. E ali no detalhe
células sensíveis à luz, olha lá, células fotorreceptoras. Esse animal, ele enxerga a luz, ele sente a luz, ok? Ele não forma imagens, ele não distingue imagens, mas ele percebe a luz. Essa é a novidade sensorial ou nervosa que ocorreu no grupo desses animais. A laceração, olha só o que é lacerar-se, é dividir-se em duas. Então a gente está vendo aí uma planária se dividindo em duas. São dois indivíduos, bastante curioso, né? É um animal de cabeça dupla que a gente vê na foto aí. A reprodução sexuada, caracterizada pela troca simultânea de espermatozoides, tá? Elas se encontram e trocam gametas. Tá aí. Bom, gente, essa foi a primeira aula de fisiologia comparada. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.